Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim contar aqui para vocês um pouquinho da minha experiência de como que eu consegui voltar para o Japão nesse período da pandemia e talvez eu consiga ajudar alguns de vocês que estão tentando voltar para o Japão ou vir para o Japão pela primeira vez e não estão conseguindo e não sabem o motivo que está sendo negado. Porque às vezes, se a gente não pesquisa bastante sobre o assunto, né, a gente acaba ficando meio alheio, sem entender completamente o que está acontecendo. E eu espero muito nesse vídeo poder ajudar vocês. Claro, lembrando que eu não sou especialista no assunto, eu vou contar apenas a minha experiência. E se vocês tiverem mais dúvidas, eu sugiro a vocês que procurem se informar com mais informações mais precisas no site do Consulado Brasileiro no Japão. E lá tem, com certeza, notícias mais precisas sobre o que vocês estão buscando. Mas aqui eu vou contar a minha experiência, tá bom? De como eu consegui voltar para o Japão no período da pandemia, tá bom? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês já deem um like para eu poder entender que vocês gostaram, para fazer mais vídeos a respeito, tá bom? Porque eu tenho muita coisa para contar desse período todo, porque a gente voltou em junho, então de junho para cá já se passaram alguns meses de algumas coisas que já estão acontecendo aqui no Japão devido à pandemia, que vocês também seria interessante de vocês que estão vindo ficarem por dentro. E também posso contar coisas que aconteceram no Brasil, que também envolve a pandemia. Enfim, gente, tem um monte de coisa que eu quero contar pra vocês, tá bom? Então, sem muita conversa, vamos lá pro vídeo. Bom, pessoal, para início de conversa, vamos lá. Nós compramos nossas passagens para o Brasil no mês de setembro do ano passado e nós fomos para o Brasil de fato em janeiro deste ano, né? A gente comprou a passagem com antecedência e a gente realmente precisou ir para o Brasil, né? Porque já tinha planejado tudo, já estava pago e o Leandro já tinha comunicado à empresa que ele ficaria 2 meses no Brasil, a gente ia levar a Yumi para a família conhecer. E a minha mãe tava aqui, a gente ia acompanhar ela de volta, porque para quem nunca fez uma viagem tão longa assim, vocês não têm noção como que é complicado, sabe? Assim, para algumas pessoas fazerem tantas conexões e sem ter domínio, sem ter o mínimo, né, do inglês, essas coisas que é bem complicadinho. Então a gente voltou também por isso, né? A gente voltou nesse período também por isso, porque ela veio passar um tempo aqui com a gente, e aí a gente teve que voltar, já ia de qualquer jeito, a gente adiantou, né, que a gente ia só em maio, a gente acabou indo em janeiro. Enfim, e aí a gente comprou a passagem de ida e volta, né, de ida para o Brasil e de volta para o Japão. A gente já foi com essas passagens, e quando a gente sai aqui do Japão, a gente tira um documento. Não sei se a pronúncia correta é essa, mas se chama Reentry, é conhecido como Reentry, né, pelos brasileiros. E a gente tira esse documento aqui, ainda no Japão. Esse documento você precisa voltar, né, ele vale, parece que por 1 ano. E você volta, né, pro Japão dentro de 1 ano, então tá tudo ok, né? Você pode voltar sem precisar fazer aquela documentação toda de tirar vistos novamente. E a gente tirou esse documento, então a gente foi, curtiu lá no Brasil o que a gente tinha que curtir. O certo seriam ficar 50 dias. Nossa volta para o Japão estaria marcada, então, para o dia 29 de março. A gente chegou 27 de janeiro e a gente voltaria 29 de março. Porém, quando chegou perto, né, do período da gente voltar, começou, de fato, a pandemia, né? Quando a gente foi pro Brasil, já tinha apenas alguns casos no mundo, tinha alguns casos na China, né? E o Japão foi o segundo país a ter casos. E quando a gente saiu aqui do Japão, tinha 2 casos, se eu não me engano, mas era em Tóquio. E como a gente não passou por Tóquio para ir pro Brasil, a gente foi pelo aeroporto de Nagoya. Então a gente nem se preocupou tanto assim, né? Apesar que
a gente tomou os cuidados que a gente achava que seriam importantes, como usar máscara, evitar aglomeração, essas coisas que hoje em dia todo mundo tá fazendo, né? E aí, quando a gente chegou no Brasil, que tudo... Ai, eu não tenho aqui. Veio só me dar um beijinho. Então, quando a gente chegou no Brasil, que tudo parece que... Sabe, assim, que o mundo começou a registrar casos e casos e casos. E depois de um tempo que a gente tava lá, aí começou a chegar os primeiros casos no Brasil. E aí o Brasil começou a ficar numa situação muito feia, muito complicada. E aí começou a nossa saga para voltar. Porque inicialmente o Japão, né, tinha emitido algumas restrições de entrada devido à pandemia. E essas restrições era em relação a todos os países que tinham grandes casos, grandes números de casos. E o Brasil era um país que estava com muitos casos e que, então, a restrição inicial foi bem complexa mesmo, só podiam voltar em casos extremos. E a gente foi ficando preocupado porque, ao total, nossa passagem foi remarcada 8 vezes e por diversos motivos. Inicialmente foi porque o Japão estava com restrição de entrada, depois foi porque... Não, minto, inicialmente foi porque as companhias aéreas não estavam operando. E depois que elas voltaram a operar, o Japão ele já começou a emitir restrição de entrada. E depois que o Japão liberou a entrada das pessoas vindas, por exemplo, do Brasil, eu, particularmente, encontrei mais um obstáculo, porque eu sou da cidade de São Luís do Maranhão. E daí, o meu estado declarou lockdown, foi o primeiro estado do Brasil a declarar lockdown. E começou a ter diminuição dos números de voos e uma série de complicações, porque os voos que estavam partindo de São Luís para São Paulo, para eu poder pegar o voo para a Alemanha, não estavam coincidindo. E aí a gente foi remarcando, e daí quando eu achei que não ia dar mais, que a gente já tava ficando bem preocupado, porque os números de casos no Brasil estavam aumentando e as pessoas que estavam aqui no Japão estavam falando, olha, se vocês não conseguirem voltar agora, vai ser bem complicado, porque deu uma melhorada aqui no número de casos, aí já voltou a ter novamente um aumento de número de casos de pessoas vindas de outros países e a população de brasileiros, gente, acreditem. Não sei como que andam os comentários na população japonesa, né? Mas a população brasileira, como sempre, muito desunida, começava a pressionar para que o governo não liberasse mais a entrada dos brasileiros. Mesmo aquelas pessoas, gente, tem gente que vive aqui no Japão há 30 anos, estava no Brasil por algum motivo e precisava voltar, que não tem mais vínculo nenhum de casa, emprego, essas coisas, com o Brasil, que já tem casa aqui e precisava voltar e não estava conseguindo. E algumas pessoas simplesmente achavam que estava certo, que tinha que bloquear a entrada e tal, e muitos comentários ofensivos, grosseiros, que eu acho que não caberia aos nossos conterrâneos de fazer. Enfim, então foi que aí que a gente começou a pensar mais, né, e começou a não ter tantas exigências, né? Porque como a gente ia viajar com criança, a gente não queria ter que passar tantas horas no aeroporto. Então, a gente começou a aceitar algumas condições que a agência estava oferecendo pra gente. Que condições eram essas? Já que o voo de São Luís não tá coincidindo com o de São Paulo, tá tendo... Quando o voo de São Luís chegasse em São Paulo, o pra Alemanha já ia ter saído. Então, o que a gente teve que fazer? A gente foi um dia antes pra São Paulo, ficamos no hotel, dormimos lá e no dia seguinte... Não mexe, filha. E no dia seguinte, a gente foi, então, para o aeroporto de São Paulo para pegar o voo para Alemanha, certo? E aí, gente... Então, e aí... Aí, tá batendo gente no tripé, se tiver balançando, a culpa é dela. Pega ali pra mamãe, pega a bonequinha, pega. Então, e aí, quando chegou
Outra, não era exigência, mas outra coisa que a gente não queria, mas que a gente acabou tendo que aceitar, foi porque nossos bilhetes, eles estavam para voltar e entrar no Japão por Nagoya. E Nagoya tinha casos, mas não tinham tantos casos como tinha em Tóquio. E aí, por precaução, a gente queria voltar por Nagoya. Mas Nagoya fechou de vez os aeroportos, não queria liberar, não liberou. E só tava entrando por Tóquio, então a gente, tudo bem, a gente volta por Tóquio. E aí a gente aceitou e voltou por Tóquio. Eu fiz um vídeo, se vocês não assistiram ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês acompanharem como que foi nossa viagem durante a pandemia. Eu filmei os aeroportos para vocês terem uma noção de como que tava, filmei dentro do avião e fiz um comentáriozinho no final, tirando algumas dúvidas. Então, se você tiver interesse, vocês vão lá dar uma conferida, tá bom? Nesse vídeo. E então a gente voltou por Tóquio e para que a gente tivesse a entrada no país confirmada, a gente teve que passar por a gente teve que cumprir alguns requisitos. Um deles foi realizar o exame de PCR lá no aeroporto de Tóquio mesmo. Foi um teste, o exame foi obrigatório, né? A Yumi também teve que fazer, todos nós fizemos. E a gente teve que preencher formulários, a gente ficou recebendo instruções numa salinha, né? Instruções em japonês, tá? Então, a gente não entendeu muitas coisas, assim, ao pé da letra, mas a gente pôde ter uma noção, mais ou menos, das coisas que eles falavam. E algumas das exigências era a seguinte: ao chegar no aeroporto, a gente realizaria o teste, porém esse teste, ele não sairia o resultado naquele dia. Mas esse teste seria enviado posteriormente por e-mail, né, para saber o resultado. E uma das condições para que você pudesse fazer a sua quarentena obrigatória de 14 dias na sua residência seria não apresentar nenhum sintoma, né, febre, tosse, esse tipo de... os sintomas, né, que envolve o Covid. Então, você não poderia apresentar nenhum sintoma, você teria que ter alguém para ir lhe buscar no aeroporto, algum familiar ou amigo, porque também não poderia pegar transporte público, trem, táxi, esse tipo de coisa. Então, para sair de Tóquio para sua cidade, tinha que ir alguém lhe buscar. E no caso, meu irmão teve que ir. E, gente, de verdade, vocês precisam saber todos os dados da pessoa, porque você vai ter que preencher com o nome da pessoa que vai buscar, o grau de parentesco, amigo, esse tipo de coisa, telefone de contato. E, enfim, eram algumas exigências. Essas eram algumas exigências. E foi dessa forma, né? A gente cumpriu tudo direitinho. A gente passou, depois que a gente chegou no aeroporto, a gente passou em média mais umas 3 horas para resolver tudo isso. E a gente já tava bem cansado, sabe? Foi uma viagem longa, cansativa, preocupante. Mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. E aí, gente, então, enfim, foi isso basicamente. Nós conseguimos voltar mesmo por conta de nós termos esse documento chamado Reentre, por nós termos a nossa passagem já de volta, já estava comprada e tudo, e por nós termos o visto de longa permanência. A gente não tem o visto permanente ainda, mas tem o visto de longa permanência. E essa era um dos requisitos, né, que eles estavam liberando a entrada para essas pessoas. E logo depois que a gente chegou, parece assim que as coisas complicaram bastante. Começaram a ter novos casos, não só de pessoas que estavam chegando do exterior, mas casos locais mesmo. E daí começou a ter uma restrição maior. Aí o país entrou praticamente todo em estado de emergência. Praticamente não, todo o país entrou em estado de emergência. Foram suspensos vários tipos de visto, de liberações, né, que até então eles tinham concedido. E depois começou a ser liberado apenas, se eu não me engano, o nome é visto humanitário, que é para pessoas que tiveram que ir para seu país de origem porque perderam um parente durante a pandemia, coisas do tipo, ou que tiveram que fazer
cirurgias ou tratamentos de algumas doenças, coisas que não davam para resolver, né, estando aqui. E enfim, foi dessa forma. Eu espero que eu tenha conseguido nesse vídeo tirar as dúvidas de vocês e procurem se informar melhor se você está pensando em vir pela primeira vez, que ainda não tá podendo, né, porque ainda não estão liberando a entrada para as pessoas que estão vindo pela primeira vez, né, apesar da pessoa já ter elegibilidade, mas os vistos ainda não estão sendo liberados. Mas você que está retornando, está dentro das condições, né, previstas, exigidas pelo governo japonês, se você está dentro das condições, você vai voltar. Eu espero que esse vídeo tenha lhe servido para tirar alguma dúvida. E se você tiver outras dúvidas e eu puder estar respondendo, vocês deixem aqui nos comentários, porque eu vou procurar fazer um vídeo respondendo essas perguntas, tá bom? E é isso aí, gente. O vídeo já tá ficando longo. Eu disse que ia fazer um vídeo só de 10 minutos, mas já tem 14 minutos aqui de vídeo. E eu vou encerrar logo pra ele não ficar muito maior do que eu imaginei que fosse ficar, tá bom? Pois o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!